Olá, povo de Deus, graça e paz. Marcos, no capítulo 6, versículo 30 ao versículo 56, é o nosso Novo Testamento em um ano, a leitura de hoje. Entre tantas coisas especiais que há nessa porção, tantos sinais, milagres e prodígios, eu quero destacar aqui quando Jesus chega à terra de Genezaré, passa para o outro lado do lago e diz o versículo 54, saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo Jesus e os seus discípulos, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, nas cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixassem tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela, ficavam curados. Me impressiona na narrativa, principalmente do livro de Marcos, são as memórias de Pedro, a quantidade de milagres, de sinais, de prodígios, a multidão deles, em larga escala. Claro, sabemos que o Espírito do Senhor que ungiu Jesus, o Espírito do Pai que ungiu Jesus, não ungiu com limites. A própria Escritura vai dizer que ele não recebeu o Espírito com medida. Nele o Espírito Santo manifestava seu poder de forma ilimitada, livremente, o que não ocorre conosco, óbvio. Claro, nós não somos Jesus, né? No entanto, a igreja, e a gente vê isso nos relatos, pôde operar nesse mesmo Espírito. O próprio Jesus prometeu isso, que faríamos os mesmos sinais e os sinais maiores, porque ele, agora se tornando cabeça, junto ao Pai, intercede, e esta conexão agora estabelecida entre o poder do Pai, o Filho intercedendo ao lado, o Espírito em nós, ele como cabeça desse corpo, obviamente o corpo desfruta das mesmas características, do mesmo DNA da cabeça. Ora, se a cabeça podia fazer milagres, o corpo também pode. Se a cabeça podia curar, o corpo também pode. Se a cabeça, que é Cristo, sei que você está me entendendo, se a cabeça podia exorcizar, expulsar demônios, o corpo também pode. Se a cabeça podia ressuscitar mortos, curar enfermos, curar os paralíticos, purificar os leprosos, abrir visão aos cegos, por mais incrível que isso possa parecer a você, o corpo também pode. E isso foi algo real na vida dos discípulos e não apenas dos apóstolos, da igreja, de todos os que creem, e não apenas no primeiro século, mas até os nossos dias, isso é uma realidade. Há um tipo de questionamento acadêmico, na realidade, de que não é mais necessário este tipo de milagres, desse tipo de sinais, porque aquilo foi feito para Jesus demonstrar que ele era ele, e os apóstolos para demonstrar que estavam representando Jesus, mas que hoje em dia não necessita mais. Na realidade, eu imagino que esse é um pensamento infantil. Esse é um pensamento infantil e um pensamento incrédulo. Nos dias que estamos vivendo, como retorno ao chamado neopaganismo, às religiões de mistério, ao retorno à idolatria antiga, assim, vindo de todas as formas. Às vezes que a gente não percebe, seja na televisão,
seja no dia a dia, no comércio, na conversa, naquilo que está ao nosso redor. Toda essa força simbólica, mítica, demoníaca está operando ao nosso redor. E nós imaginarmos que o mesmo nível de poder não é necessário para este confronto, este choque de poderes, a fim de demonstrar que a nossa fé, que o nosso Cristo, que o nosso Deus é mais poderoso do que tudo isso, isso é uma infantilidade não acreditar nisso. Isso é tremenda incredulidade. Não há justificativas para isso. Então existem algumas pessoas que realmente não creem, existem algumas pessoas que não vivem aparentemente nesse mundo, não vivem no chão como nós vivemos, e ousam ainda proclamar que não é necessário mais esse tipo de coisas para demonstrar o poder de Deus. Ora, se vivermos apenas num ambiente filosófico conceitual de debates acadêmicos, nós jamais vamos convencer uma pessoa de que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é fato, porque isso não tem acontecido, não tem mudado, ao contrário, tem multiplicado o número de debates. Mas as pessoas não veem o poder de Deus, não são chocadas, não há um confronto de poder, fica tudo no campo das ideias. Ao contrário, tanto o apóstolo Paulo, como Jesus, como os outros apóstolos, discípulos e a igreja entendiam que apenas uma manifestação poderosa do poder de Deus pode fazer o choque necessário na vida e no coração das pessoas, para que elas entendam o Deus a quem servimos e o Cristo a quem nos entregamos. Por isso necessitamos de fé. E Jesus disse que quem crê em meu nome farão isso. Os que creem vão fazer mais do que eu fiz, eu vou para o Pai. Estes sinais acompanharão os que creem, etc, etc, etc. Há claros, não indícios, há claros fatos bíblicos e fatos históricos na própria vida da igreja que demonstram a necessidade da demonstração do poder e do Espírito, como o próprio Paulo disse aos Gálatas. Vocês não se converteram por filosofias, palavras persuasivas de sabedoria humana, por filosofia, por conceito, por debate teológico. Vocês se converteram por demonstração do Espírito e do poder. E é isso que precisamos nesses dias. Deus abençoe você.